Olá pessoal, graça e paz. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Eu sou o pastor e professor Jeová Rodrigues. Este é o último vídeo em que trato do ateísmo como tema para reflexão. Se você tem acompanhado essa discussão desde o início, os últimos 4 vídeos, você deve se lembrar que neles me propus a refletir sobre essa temática a partir de 3 perguntas norteadoras. A primeira delas, será que alguém nasce ateu? A outra, o que leva alguém a tornar-se ateu? E, finalmente, se Deus realmente existe, como explicar a presença do mal no mundo? Se você ainda não assistiu a esses vídeos, seria bom assisti-los, para compreender com maior clareza a maneira com que abordo o ateísmo. Se os conteúdos que você já assistiu até aqui têm abençoado a sua vida, inscreva-se agora mesmo nesse canal e compartilhe esse link com seus amigos e amigas. Deixe o seu like, registre os seus comentários. Terei o maior prazer em interagir com você. Eu conto com você para juntos alcançarmos o maior número de pessoas possível. Divulgue esse canal, ele é nosso. Dito isso, quero convidar você a tomar um café comigo e a me acompanhar até o final deste vídeo nesses 2 dedos de prosa sobre teologia. Voltemos ao tema da nossa prosa de hoje. Por que não me torno ateu? Algumas razões. Em um dos vídeos anteriores, eu disse que ateísmo é um termo difícil de se definir. O ateísmo, enquanto filosofia de vida, é tão antigo quanto a própria humanidade. Porém, enquanto movimento filosófico, é fruto da modernidade. Apesar de não ser um movimento estruturado de forma hegemônica, é possível, pelo menos para fins didáticos, classificar as diferentes manifestações que geralmente são colocadas sob o guarda-chuva do ateísmo. Uma dessas manifestações é atualmente denominada de apateísmo, que se caracteriza pela apatia ou indiferença em relação à existência de Deus ou à religião. Esse tipo de ateísmo pragmático é descrito de forma poética nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Os Salmos 14:1 e 53, verso 1, trazem o seguinte registro. Diz o nécio, o insensato, o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos, injustiças detestáveis. No Novo Testamento, temos Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12, dizendo o seguinte: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Outra manifestação comumente associada ao ateísmo é o conhecido agnosticismo, uma visão filosófica que defende que um tema como a existência de Deus, dentre outros, é inacessível ou incognoscível ao entendimento humano. Ou seja, a mente humana é incapaz de dizer se Deus existe ou não. Sendo assim, eles preferem não crer na existência de Deus até que se prove o contrário. Uma terceira manifestação, comumente associada ao ateísmo, é o ceticismo. Ceticismo é uma atitude de questionamento a respeito de uma crença estabelecida, como, por exemplo, na existência de Deus. O cético simplesmente duvida da possibilidade da mente humana alcançar qualquer verdade. Se Deus é a verdade, então não é possível conhecê-lo. E, finalmente, nós temos o ateísmo propriamente dito, que pode ser caracterizado como sendo uma doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus, asseverando a inconsistência de qualquer saber ou sentimento direto ou indiretamente religioso, seja aquele calcado na fé ou revelação, seja o que se propõe a alcançar a divindade em uma perspectiva racional ou argumentativa. Nos últimos dias, busquei ouvir depoimentos de algumas pessoas importantes que estão na mídia o tempo todo e que se declaram ateus, para tentar entender a razão da escolha que fizeram. À pergunta, por que você se tornou ateu? Boa parte dessas pessoas alegou que simplesmente escolheu não acreditar em Deus sem causa aparente. Todavia, um desses depoimentos me chamou a atenção. O depoente, que também alegou não haver causa aparente para sua adesão ao ateísmo, disse no meio do seu discurso que não cria na existência de Deus por ser mais fácil e mais simples assumir essa postura. E então,
ele fez menção à presença do mal no mundo como uma demonstração autoevidente da não existência de Deus. Afinal de contas, aí veio o antigo dilema de Epicuro e de David Hume que tratamos no vídeo anterior. Se Deus realmente existe, é todo-poderoso e é bondoso, por que ele permite a presença do mal no mundo? Finalmente, ele deixou claro que se Deus realmente existe, o ônus da prova fica com aqueles que afirmam sua existência. Não estou aqui para criticar a postura de quem quer que seja. Respeito a posição daqueles que se declaram ateus. Quero, porém, deixar registrado o meu depoimento, as razões pelas quais não me torno ateu. Como eu tenho dito nos vídeos anteriores, ser teísta, acreditar na existência do Deus Todo-Poderoso e bondoso que se envolve em nossa história. Ou ser ateísta, acreditar na não existência do Deus Todo-Poderoso e bondoso e no seu não envolvimento em nossa história, é primariamente uma questão de fé e tem a ver com as escolhas individuais que fazemos. Não se trata, a priori ou a posteriori, de apresentar provas que confirmem ou não a existência de Deus. Trata-se sim de atitude de fé. Ou cremos que Deus existe e ele se manifestará, se fará conhecido a nós, ou cremos que Deus não existe e desse modo jamais o conheceremos. Eu creio na existência do Deus Todo-Poderoso e bondoso e creio na sua providência, no seu cuidado, no seu envolvimento pessoal com a criação em geral, com todos os seres humanos indistintamente e comigo em particular, onde me percebo alvo constante do seu cuidado amoroso. Essa fé que professo me impossibilita de aderir à filosofia ateísta, ou de tornar-me ateu por várias razões, dentre as quais gostaria de listar 3. Primeira, a filosofia ateísta, ao negar a existência de Deus, nega também os seus atributos, tais como o seu poder, o seu amor, a sua justiça e a sua bondade. É o poder, o amor, a justiça e a bondade de Deus que sustentam a nossa vida e dão real significado à nossa existência. Creiamos nisso ou não. Segundo, a filosofia ateísta nega ao ser humano a necessidade da alteridade divina, ou seja, ela busca desconstruir a ideia de Deus e da necessidade que o ser humano tem de se relacionar com ele a fim de descobrir o real sentido de sua existência. Nós só descobrimos o real significado de ser humano quando estamos conectados com o Criador. Ao negar a alteridade divina, o ateísmo sufoca e mata no ser humano o anelo inato que ele tem pelo seu Criador. Finalmente, a filosofia ateísta nega ao ser humano um lugar de destaque concedido pelo Criador, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e o rebaixa da condição de ser humano criado à imago Dei à condição de um mero animal resultante de um processo cego de seleção natural. Diante do mistério da vida, que é bela, singular e fugaz, e diante da complexidade do ser humano, que se caracteriza como um ser biopsicossocial e espiritual, não tenho fé suficiente para simplesmente reduzi-lo a um mero composto químico formado por oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio e outros 17 elementos químicos que aparecem em sua constituição física. Diante da beleza, singularidade e complexidade, diante da fugacidade da vida humana, eu não consigo crer que sejamos simplesmente descendentes de algum ancestral macacoide arbóreo que evoluiu de modo natural. Eu me recuso a crer que sejamos simplesmente bípedes, que para sua desgraça e infortúnio, em algum momento de sua trágica história, tomou consciência da existência do outro e de si mesmo. A dignidade humana é aquilo que faz de nós, seres humanos, únicos e singulares. Negar a singularidade humana e rebaixá-la à condição das outras criaturas é afrontar o Criador. É por essas e outras razões que sou levado a afirmar que não tenho fé suficiente para tornar-me ateu. É por essas e outras razões que não me torno ateu. Vejo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.